Ainda vale a pena financiar utilizando o Minha Casa Minha Vida, o meu imóvel? No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito do Minha Casa Minha Vida, o que mudou para esse ano de 2024 e também vou falar o meu ponto de vista a respeito do método de financiamento que surgiu para facilitar a vida de algumas pessoas. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Robson Andrade e bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Se não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, deixar o seu gostei nesse vídeo. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco a respeito do Minha Casa Minha Vida. Para quem não entende muito bem o que é o Minha Casa Minha Vida, é um método de financiamento facilitado de financiamento de imóveis para pessoas de baixa renda, ou melhor, para famílias de baixa renda. E para que você participe do Minha Casa Minha Vida, você precisa estar dentro de alguns critérios, né? E eu vou falar um pouco sobre esses critérios com vocês já já. O principal motivo do Minha Casa Minha Vida surgir foi para melhorar a qualidade de vida das famílias do brasileiro, em geral. Por quê? Porque antes, até algum tempo atrás, poucas famílias tinham possibilidade e tinham acesso a um financiamento que fosse ali, digamos assim, um pouco mais digno, mais fácil e acessível para que as pessoas pudessem realizar os seus objetivos, os seus sonhos de comprar o próprio imóvel. E o Minha Casa Minha Vida ele surgiu basicamente com esse intuito, né, de facilitar a vida das famílias brasileiras de condição um pouco mais vulnerável. E vamos olhar um pouco sobre essas informações do Minha Casa Minha Vida e, claro, falar até a respeito dessa questão da renda das famílias, né, quem pode participar e outras informações que também são muito interessantes para quem quer comprar o seu imóvel financiado ou financiar, adquirir o seu primeiro imóvel pela Minha Casa Minha Vida. Para isso, vamos aqui direto para o site da própria Caixa Econômica, né? Que o programa é vinculado consequentemente à Caixa Econômica Federal, que é uma empresa do setor bancário, consequentemente do governo federal. E algumas das vantagens, né, que o Minha Casa Minha Vida traz para as famílias de baixa renda é condições diferenciadas de financiamento do seu imóvel, principalmente na questão das parcelas, com parcelas reduzidas, um menor valor de parcela, né, para você pagar mensalmente, um prazo mais extenso, ou seja, você pode financiar a sua casa em até 30 anos, 35 anos e consequentemente as taxas de juros também são menores. E isso, claro, existem regras específicas para a sua taxa de juros ali ficar entre alguns desses requisitos, dependendo da sua renda mensal, da renda da sua família mensal, né? Afinal, você pode juntar todas as pessoas que você convive e, consequentemente, comprar um imóvel para vocês viverem, conviverem. Consequentemente, a soma da renda de todos vocês é um requisito para poder estar dentro dos requisitos aí para financiar o seu imóvel. Outra coisa também que você precisa estar dentro da regra para conseguir esse imóvel é que seja o seu primeiro imóvel, né? A sua primeira casa, o seu primeiro apartamento. Então, precisa que não exista nenhum tipo de imóvel registrado em seu nome para que você possa comprar. Afinal, o intuito principalmente do Minha Casa Minha Vida é facilitar a vida de quem tem condições mais difíceis de comprar a sua casa própria. E isso, consequentemente, está vinculado a quem tem uma menor renda, a quem tem dificuldade com crédito, quem tem dificuldade com pagar o financiamento e, consequentemente, ainda não possui um imóvel em seu nome. Não é feito para quem é rico, né? Porque quem é rico pode comprar um imóvel do valor que bem desejar, consequentemente não vai estar tão pensando assim na questão do financiamento. E muito menos vai conseguir também. Minha Casa Minha Vida possui regras específicas que limitam uma certa classe de famílias e de rendas para que apenas esse grupo aí seleto possa comprar o seu imóvel e financiar ele a longo prazo com taxas de juros mais acessíveis. É basicamente isso que o Minha Casa Minha Vida representa. Algumas coisas interessantes aqui a respeito do Minha Casa Minha Vida. Além das condições diferenciadas, né, para família de baixa renda, você pode financiar moradias em áreas urbanas ou fazer uma reforma, né, mas tem as regras específicas para esse tipo de reforma do seu imóvel ou até mesmo para uma adaptação para uma pessoa da família que possui algum tipo de deficiência, né, que precisa de uma adaptação, por exemplo, da casa, criação de rampa, uma reestruturação do seu imóvel para poder atender às necessidades daquela pessoa. Isso também são regras, né? Outra coisa interessante do Minha Casa Minha Vida é que você pode usar o seu FGTS, o saldo do seu FGTS como uma entrada. Você pode utilizar o saldo que você tem. Eu trabalho 5, 6 anos de carteira assinada, tenho lá 15, 20 mil reais de FGTS.
eu consigo utilizar esse saldo através da minha caixa, da minha casa minha vida, para dar a entrada no meu imóvel. Eu não tenho dinheiro juntado, eu não juntei dinheiro, eu não tenho dinheiro no momento para dar de entrada. Eu vou lá, utilizo o saldo do meu FGTS, né? Existe essa possibilidade de entrada facilitada tanto pelo FGTS e, consequentemente, pelo parcelamento até mesmo da entrada. Você pode financiar utilizando o programa Minha Casa Minha Vida com instituições parceiras, construtoras parceiras do programa Minha Casa Minha Vida, empresas de empreendimentos ali ligadas ao setor imobiliário, ou diretamente por bancos também que são parceiros do Minha Casa Minha Vida, da própria Caixa Econômica. Inclusive, uma das menores taxas de juros para financiamento imobiliário é, até hoje ainda, a Caixa Econômica. Se você tem um bom relacionamento com a Caixa Econômica, você já tem aí uma possibilidade de conseguir um financiamento interessante também. Primeiro, porque a menor taxa de juros é da Caixa Econômica e você pode amortizar, consequentemente, também após fazer o seu financiamento. Vamos olhar um pouco também a respeito de quem pode, né? Eu posso ou não fazer um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida? Como eu já havia falado antes, esse programa ele tem o intuito de atingir, né, pessoas específicas, uma classe social específica, um grupo específico de pessoas ou famílias. E algumas regras que você precisa estar dentro, né, para que você possa, consequentemente, financiar o seu imóvel, é as seguintes regras. Famílias que têm, por exemplo, uma renda bruta de até R$12.000, pode adquirir o seu imóvel com taxa de juros de 4,5%, consequentemente entre 4% e 4,5%. Ou seja, a possibilidade de pagar menos juros está ligada diretamente à menor renda familiar. Se a sua renda é de até 12.000, você vai pagar no máximo até 4,5% de juros ao ano sobre esse financiamento. E pode-se perceber o seguinte, que quanto mais a sua renda for maior, limitada até R$8.000, um pouco mais de juros nominal do financiamento você paga. Por exemplo, de 2.000 a 2.640 por família de renda bruta, o financiamento já começa a subir de 4,7,5% ao ano, né? Já mudou um pouco aí, que era de 4,5%, agora já baixa de 4,75% ao ano. E, consequentemente, a regra se estende para todas as outras faixas que você possa se enquadrar. A minha renda familiar é de R$5.000. Então, a sua regra específica vai estar direcionada a essa última faixa aqui, que vai ser uma aquisição de casa própria com a taxa nominal de pelo menos 8,16% ao ano. Olha a diferença, né? Mas a sua renda, consequentemente, também é muito maior. E ela sempre vai ser limitada a R$8.000, né? Somando todas as pessoas que convivem com você. Ou somente você, se for o caso. Aí aqui tem algumas regras também a respeito de como funcionam ou de benefícios que você consegue também através do Minha Casa Minha Vida. O primeiro deles é a questão da aquisição da casa própria, né? Ela tem uma taxa de juros aí acima, para quem tem próximo de 8.000 em renda bruta familiar, e a taxa nominal vai ser ali próxima ou mínima de 8,16%. E existe também um desconto que as construtoras, consequentemente, ou o banco, na hora que você for fazer o financiamento, te dão, consequentemente, sobre o valor desse imóvel, que é fixo ali no máximo de até R$55.000. Porém, outra coisa interessante, né? O valor máximo do imóvel que você for adquirir, independente da sua faixa de renda, é de no máximo até R$350.000. O imóvel é popular. O imóvel de até R$350.000, dependendo da região que você conviva, é um imóvel de moradia popular. Não é imóvel grande, não é imóvel luxuoso, consequentemente, mas é um bom local, um bom imóvel, uma boa opção para quem quer comprar. E por que é limitado a R$350.000? Porque o intuito é que pessoas de baixa renda, limitado ali até os R$8.000 de renda bruta familiar, possam adquirir seus imóveis a longo prazo e consigam pagar consequentemente esse imóvel. E não que seja aqui um valor livre para qualquer pessoa poder comprar esse imóvel, né? Por exemplo, eu tenho uma renda de 20, 30, 40 mil reais. Aí eu vou comprar um imóvel com a taxa de juros de 4% ao ano, o que, na teoria, eu estou tomando até o lugar de que outra pessoa possa comprar. E eu nem preciso comprar esse imóvel. Eu posso me beneficiar dessa forma. Eu posso financiar o imóvel com juros mais baixos, adquirir um monte de imóveis, já que eu sou praticamente rico. E depois eu posso ganhar até dinheiro vendendo esses imóveis a um preço mais caro, a um valor mais alto. E ganhar com essa diferença de juros. E por isso que isso é limitado, né? Então o imóvel precisa ser até R$350.000 para que você possa, consequentemente,
fazer o seu financiamento. Uma das coisas boas que a Caixa tem, que possibilita as pessoas aí, consequentemente fazer aí o seu financiamento, são as regras e as facilidades que você tem. Como eu falei, você tem a questão da entrada do FGTS, você tem a questão dos juros baixos de acordo com a sua renda, você tem a questão do longo prazo, você tem até 35 anos para pagar as suas parcelas e você ainda tem a possibilidade de amortizar os juros ao longo do tempo. Basicamente, são muitas vantagens para as pessoas que desejam adquirir o seu imóvel através do Minha Casa Minha Vida. Consequentemente, se comparado com outros financiamentos, os juros da Caixa, os juros pelo Minha Casa Minha Vida é muito melhor, muito mais acessível para muitas pessoas. E consequentemente é uma vantagem para quem quer realizar o seu sonho, né? Quem não sonha em ter seu imóvel próprio, o seu apartamento, a sua casinha. E consequentemente, Minha Casa Minha Vida se tornou a porta principal para a maioria dessas pessoas há muito tempo. E aqui, consequentemente, existem algumas regras a respeito também, né, de como que você vai contratar o seu financiamento. Primeira coisa é as famílias que têm renda em até R$8.000, né, pode contratar de forma individual ou por meio de uma construtora, que é aquele que eu falei. Você pode contratar de forma individual procurando a Caixa Econômica ou através de uma construtora. O que mais tem, pelo menos aqui em São Paulo, são construtoras que facilitam a entrada, utilizam o benefício do Minha Casa Minha Vida, então você pode solicitar através da construtora o seu desconto, o seu subsídio no caso de até R$55.000 e consequentemente as outras vantagens também que o Minha Casa Minha Vida te possibilita fazer, né? E, consequentemente, tanto pela construtora quanto por outros bancos também você consegue fazer esse financiamento. E para financiar, consequentemente, você tem que ter o seu nome limpo, né? Você tem que ter o seu nome, o seu histórico financeiro, a sua situação financeira livre de qualquer tipo de pendência, para que isso não comprometa o seu financiamento e você acabe reprovando e não esteja dentro dos requisitos ali que a Caixa Econômica tem como descrição, né? Por mais que a renda seja de até 8 mil, você tem que estar com seu nome limpo também, até porque você precisa ter uma situação financeira também já bem controlada. Isso não é nem sobre ganhar muito, mas a situação controlada, porque você tem que considerar, a partir daquele momento que você financiou o imóvel, que é uma dívida por longo prazo, você vai passar muitos anos pagando aquela dívida. E se planejar para isso também, consequentemente, tem a ver com amortização, uma forma de reduzir os juros ao longo do tempo também. E aqui são os principais parceiros da Caixa Econômica que fazem esse tipo de prestação de serviço de financiamento, né? Que são as construtoras. Você pode fazer o seu financiamento pelas empresas de construção civil, pela própria Caixa Econômica, as outras empresas também do setor bancário e, consequentemente, o intuito deste financiamento é a compra de imóveis na planta, alocação de recursos, apoio à produção, porque também existe a possibilidade de você fazer financiamento de um imóvel rural, né? Existem regras específicas ali, mas você também pode se favorecer ali para investir em um terreno, fazer a sua plantio, a sua plantação, adquirir uma terra para trabalhar ali e viver gerando sua própria renda através desse financiamento. Também existem essas possibilidades. E assim como qualquer outro financiamento, o Minha Casa Minha Vida também possui suas desvantagens. Possui muitas vantagens, mas claro, desvantagens também a longo prazo tem, querendo ou não, né? A primeira delas é os juros, né? Pagar juros independente do seu valor a longo prazo nunca é algo tão bom assim. E o que é que eu posso fazer, o que é que você pode fazer para pagar muito mais rápido o seu financiamento? É o que eu falei. Planejamento é essencial para quem quer financiar um imóvel ou até mesmo outro tipo de bem que seja financiável. Se planejar, amortizar, né, uma parte daquela dívida, sempre amortizando o saldo daquela dívida, você reduz o que é um financiamento de 30 anos para 15, 20 ou até menos que isso, dependendo da sua realidade financeira, de como você consegue amortizar esse financiamento ao longo do tempo. O importante é se planejar e, consequentemente, na minha opinião, o Minha Casa Minha Vida através da Caixa Econômica é uma boa forma de você conseguir o seu imóvel próprio. Existem pessoas por aí que falam que não vale a pena comprar o imóvel, que é melhor viver de aluguel. Eu não concordo com esse tipo de proposta, eu não concordo com esse tipo de teoria. Geralmente quem fala isso tem uma situação totalmente diferente da maioria das pessoas. E uma coisa que eu acho que é muito particular de cada um, por mais que eu fale de investimento e diversas outras coisas, é que eu jamais posso definir o que é bom para você e para sua família. Isso aí não é uma coisa que eu posso definir por ninguém. Só quem pode definir isso é você. Se na sua concepção, na sua realidade financeira, pode ser mais viável viver de aluguel,
né? Você tenha um patrimônio, tenha um dinheiro que gere recursos ali mensais para você pagar aluguel e não se preocupar em comprar um imóvel, tudo bem, talvez seja interessante nessa perspectiva. Mas se eu não tenho essa perspectiva a meu favor, por que eu tenho que ficar acreditando ou seguindo o conselho de A, B, C ou D? Porque fulano vive outra realidade luxando na internet, aí eu preciso seguir o conselho dessa pessoa. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de conversa a respeito de falar para alguém que ela precisa viver de aluguel ou não. Você tem que pensar o seguinte: o que é mais interessante para você? Pagar 30 anos de aluguel ou pagar 30 anos do que vai ser seu? Até muitas vezes antes disso, né? A minha pergunta final é essa: o que é que vale mais a pena para você? Financiar um imóvel para você ou pagar 30 anos de um aluguel para outra pessoa? Fica aí uma pergunta para vocês responderem aí nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.